Olá a todos. Bem, hoje vamos dar continuidade então ao tema de determinantes. Bem, então vou fazer uma breve revisão então do que é determinante e como se calcula, né, alguns tipos de determinante aí. Bem, o primeiro deles aqui, então vamos ver então qual que é a definição, né, enfim, o que poderia ser entendido como determinante. Então, determinante é um número real. Ou seja, pode ser qualquer número um determinante. Pode ser um número positivo, um número negativo, uma fração, pi, raiz de 2, números irracionais, certo? Então, ele é um número real que se associa a uma matriz quadrada. Então, observe que a ordem da minha matriz aqui tem que ser o quê? Tem que ser quadrada. Então, isso aqui é um pré-requisito para se ter determinantes, tudo bem? Bem, então aqui, o que vem a ser o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1? Tudo bem? Lembrando que, quando eu falo matriz quadrada de ordem 1, significa aquela matriz que possui uma linha e uma coluna. No caso, essa aqui, ó, por exemplo. A matriz aqui, 2, de linha 1, coluna 1, o elemento 2, possui o determinante, lembrando que determinante eu sempre represento como? No meio dessas barras aqui, beleza? Essas barras horizontais. Ou nós podemos escrever o determinante, certo? Determinante de uma matriz A. Então, esse aqui ó, tem essas duas maneiras de notação aqui. Ou você escreve entre as barras, ou escreve determinante A. Que nós podemos observar que, por definição, é definido assim. O determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 é sempre o elemento que está lá dentro dela. Então, se o meu elemento é 2, da matriz é 2, o determinante dessa matriz vai ser quanto? 2. Se o elemento está lá dentro é π, o determinante dessa matriz, né, voltando às barras horizontais aqui, representa o determinante de π, dessa matriz que é representada pelo π, é π. Tudo bem? Próximo exemplo, matriz quadrada de ordem 2. Matriz quadrada de ordem 2 também é bem simples. Qual que é a ideia lá? Eu escrevi para vocês no nosso material passado, que dizia o seguinte: matriz quadrada de ordem 2 é você fazer o quê? É você fazer o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Quanto que dá 2 vezes 3? 2 vezes 3 te dá 6. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, 1 vezes 7. 1 vezes 7 dá quanto? 7. Mas é você pegar o produto dos elementos da diagonal principal, que deu 6, e subtrair dos elementos da diagonal secundária, que deu 7. Então, observe. 6 menos 7 dá quanto? 6 menos 7 dá menos 1. Ou seja, né, a gente pode representar que o determinante dessa matriz, suponha que ela tenha o nome A, por exemplo. O determinante dessa matriz A minha vale quanto? Menos 1. Bem, a matriz quadrada de ordem 3, né, por sua vez, tem uma outra maneira de se calcular determinantes. Nós já vimos a de ordem 2, né, e agora vamos ver a de ordem 3 e vamos ver que é um pouquinho diferente o cálculo de determinante para ela. E como que funciona? Nós aprendemos aí, vocês já aprenderam, uma regrinha chamada regra de Sarri. Tudo bem? Como que ela funcionava? Primeiramente, o que nós devemos fazer? Repetir as colunas. Então, vem 2, 3 e menos 2. Aqui vem 1, 2 e 1. Tudo bem? Então aqui já repetimos as colunas. Depois o que nós fazemos? Fazemos o produto dos elementos aqui, ó. Da diagonal principal
certo? E vamos subindo aqui nessa direção, ó. Tudo bem? Lembrando que vamos multiplicar esses produtos aí relacionados a essas setas. Então, olha só, 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 2 me dá mais 2. 0 vezes 3 vezes 1. 0. Beleza? E fazemos o mesmo sentido também na diagonal secundária agora, ó. O sentido da diagonal secundária é este, né? Pegamos as linhas aqui paralelas também, ó. Sempre nessa ideia, beleza? Todas as vezes que a matriz for 3 por 3, fazemos desta forma. Não tem como equivocar. Se você entendeu esse método, é tranquilo de fazer. O restante é continha, né? Então, 0 vezes 2 vezes menos 2 dá 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. Então, vamos colocar 12 aqui. Pessoal, tem pessoas, né? Já teve alunos me procurando que falaram que inverteram o sinal aqui. Posso fazer isso, professor Felipe? Pode. Você pode inverter o sinal dos elementos aqui, por exemplo. Aqui era menos 2, você vai pôr 2 positivo. E aqui era 12 positivo, você vai pôr 12 negativo. E depois soma todos os elementos. Vou mostrar então as duas opções, olha só. Então a primeira opção seria eu fazer do jeito que eu já mostrei nos outros vídeos, ou seja, pegar 16 mais 2 mais 0 menos, ou seja, pegar os elementos aqui da diagonal principal e subtrair os elementos da diagonal secundária, olha só. Os elementos da diagonal secundária deu 0, menos 2 e mais 12. Essa é uma opção de se fazer. Então aqui eu vou ter 16 mais 2 me dá 18. Menos 2 com mais 12 me dá 10. Positivo. Tudo bem? Vou colocar assim então. Então 18 menos 10, eu tenho que o meu determinante que dá 8. Ou vocês podem fazer assim também, meninos, não tem problema. Então esse aqui é uma opção e temos uma segunda opção também. Como que funciona essa segunda opção? Essa segunda opção funciona da seguinte forma. Vou colocar em amarelo, tudo bem? Vocês poderiam muito bem fazer o seguinte. Já inverter o sinal dos números da diagonal secundária aqui, ó. Então, como isso aqui deu menos 2, você vai botar mais 2. E esse aqui deu mais 12, vai colocar menos 12. E somar todos os elementos. Como assim? Olha só. Vou pegar os elementos da diagonal principal. 16 mais 2 mais 0. E somar com os elementos da diagonal secundária. Mais 0. Ou seja, eu não vou inverter o sinal deles. Não vai ter esse menos aqui, ó. Só vou colocar ele direto, ó. Mais 0, mais, beleza? 2 e menos 12. Observe que esta conta aqui tem que dar o mesmo resultado desta outra. 16 mais 2 dá 18. E a parte em azul vai dar, ó, menos 12 com mais 2 me dá menos 10. 18 menos 10 é 8. Vou deixar assim, tá bom? Então, observe que tanto faz o método que eu vou utilizar. Eu posso inverter os sinais aqui com esse menos, ou inverter os sinais quando eu fizer o produto da diagonal secundária somente. Só da diagonal secundária. A diagonal principal permanece a mesma coisa. Tudo bem? Então, fica essas duas opções para vocês, certo? Um abraço e espero poder ter contribuído mais uma vez aí para o nosso estudo
neste período.